A paz seja convosco. Quero falar nesse dia sobre usos e costumes. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo 5, tem uma passagem que tem sido muito usada pelos evangélicos. Leamos. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Notemos que isto é parte da lei de Deus dada por Moisés, mas que traz assim um princípio de sabedoria. Quando o homem se veste de uma forma parecida com a mulher, ele se torna ridículo e mal visto, semelhantemente à mulher. Na época em que foi escrito isso aqui, a diferença entre as vestes estava basicamente nas cores e nos tamanhos. E geralmente as mulheres usavam vestes mais compridas e de roupas de cores escuras, e os homens eram mais curtas e podia usar de cor clara. Vamos ver também no livro do profeta Isaías uma passagem que tem sido muito usada por algumas religiões e que tem sido assim mal interpretada. Isso está em Isaías capítulo 3, a partir do versículo 16, que é uma profecia de julgamento às filhas de Sião, às filhas de Jerusalém, porque elas andavam exaltadas, e achavam que poderiam continuar dessa forma. Então Deus usa Isaías para falar que iria tirar todos os enfeites e adornos das filhas de Sião. Se você ler até o final do capítulo 3, você vai ver que encerra assim: as suas portas chorarão e estarão de luto, Sião será desolada e se assentará em terra. Então, essa passagem não pode ser usada como doutrina para a igreja do Senhor na época da graça, porque na verdade isso aqui é uma profecia de juízo. Aqui está falando que elas usavam todos esses adornos. Então nós temos que assim firmar na doutrina do nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Vejamos agora o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Então, o que Paulo está ensinando aqui é que as mulheres cristãs, elas devem se vestir de forma decente. Isso aplica também aos homens. E com modéstia, ou seja, sem exageros, com bom senso também, sem também muita ostentação. Aqui fala da cabeleira frisada, do ouro, das pérolas. Ele não está proibindo, na verdade. Ele está ensinando como que as mulheres cristãs devem assim se vestir. Nós vamos agora examinar também na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3. Leamos. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Observe que o apóstolo Pedro, no seu ensinamento, ele concorda com aquilo que Paulo ensinou para Timóteo. O nosso Senhor Jesus Cristo também, ele ensinando para os seus discípulos, no Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículo 16, ele fala que nós devemos ser simples como as pombas, ou seja, devemos evitar todo o exagero, aquele tipo de vestuário, de traje que chama muito a atenção. Pelo contrário,
devemos procurar ser mais simples para que a glória de Deus possa se manifestar através da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo de número 5, ele fala que o cristão ele tem que se portar com sabedoria. E no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18, diz que existe uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Na palavra do Senhor, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala sobre a respeito das obras da carne. Uma delas que eu quero aqui frisar é a lascívia. A lascívia significa luxúria e sensualidade exagerada. E é uma coisa que a gente tem visto muito no meio evangélico, não só dentro dos templos, mas fora do templo também. As pessoas têm feito uso da sensualidade de forma exagerada e sem saber que isso é pecado, que isso é obra da carne. A palavra também no mesmo capítulo, versículo 16, diz que nós temos que andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Ou seja, o cristão ele tem que procurar andar no Espírito. Então, ele tem que saber muito bem o que ele pode e que não pode usar, de forma que ele não venha assim ferir ou injustiçar o seu próximo, porque quando uma pessoa se veste de forma sensual, ela na verdade ela está levando o seu próximo à cobiça, ao pecado da cobiça. Então está faltando com amor ao seu próximo, e o amor ao próximo é o resumo dos grandes mandamentos da Bíblia Sagrada. Então nós temos que viver o amor para poder assim agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o padrão dos cristãos deve ser o padrão da santidade, porque eles têm Deus em suas vidas. Então, nós já fomos transformados por Ele, então temos que também nos moldar à palavra, à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício santo. E temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, a mudança tem que ocorrer na nossa mente. Se você não mudar a tua mentalidade, você não vai se enquadrar nos padrões de santidade, de decência, de moderação descritos na Bíblia Sagrada. E em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala aqui que não é só o espírito e a alma, o corpo também tem que ser conservado íntegro e irrepreensível, porque o nosso corpo é o templo do Senhor. Então, eu quero aqui chegar a uma conclusão, que o cristão ele deve se vestir de forma modesta, decente, tem que evitar os exageros, a exposição do corpo, a sensualidade, a transparência e também os decotes, os exageros nos usos das joias, das maquiagens, porque não existe assim uma regra específica, pode isso, não pode aquilo, pode saia, não pode calça, não existe uma regra. O padrão é a ordem, é a decência, é a moderação, é se vestir de forma santa, que não venha assim provocar o seu próximo, porque se a gente faltar para com o amor, para com o próximo, nós estaremos pecando. Então, sejam prudentes e procure fazer a vontade de Deus
e agradar ao Espírito Santo. A Bíblia não estabelece regras com respeito a roupas, porque a moda ela muda muito. Então, procure andar no Espírito e fazer a vontade de Deus, e que Deus assim possa continuar te abençoando e te enchendo do Espírito Santo. Amém. Se você gostou, dá um ok, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Estaremos orando por você, porque não é fácil ser cristão e viver em conformidade com a Bíblia Sagrada.